Olá, meu irmão e minha irmã, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o Bispo Aquiles Teixeira. Estou aqui mais uma vez através desse vídeo, juntamente com vocês que estão me acompanhando neste canal, para lhes trazer a palavra de Deus, para estar abençoando o coração de todos vós. Irmãos e irmãs, eu estou aqui por meio desses vídeos que eu tenho postado, tentando de alguma forma lhe encorajar e fazer com que você não desista da sua fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os dias são maus, as provas são muitas, as lutas, as batalhas, as pelejas, mas o Senhor Jesus, ele disse que aquele que perseverar até o fim, esse receberá a coroa da vida. Então não desanime da sua fé, não desista de buscar o Senhor Jesus, não desista. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o unigênito, para morrer por todo aquele que nele crê, para que todos tenham a vida eterna. Então, não desanime da sua fé, não desista da sua fé de maneira nenhuma. Amém? Eu estou aqui para lhe encorajar, para lhe motivar a continuar buscando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há, fora de Jesus Cristo, não há nenhum outro caminho. Não há nenhum outro caminho. Não há meio de você alcançar a sua vitória ou a sua salvação fora de Jesus Cristo. Jesus mesmo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem nenhum meio, nenhuma forma, de nenhum jeito de você chegar-se a Deus se não for por Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E isso não é o Bispo Aquiles Teixeira que está te dizendo, não sou eu. Isso quem está lhe dizendo é a própria palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus. Você pode ler isso na palavra de Deus. Ele mesmo disse isso. E ele disse mais, ele disse: sem mim nada podeis fazer. É ou não é verdade? Então talvez exista muitas pessoas que não estão conseguindo vencer na vida, porque elas estão tentando vencer sem estar-se com o Senhor Jesus. Então, sem Jesus, nada podemos fazer. Eu quero compartilhar para o seu coração agora, além desses versículos que eu citei aqui verbalizando, não os li e nem dei o capítulo e o versículo, porque não me veio à memória, mas está escrito na palavra de Deus. Mas eu quero deixar para você aqui agora uma palavra de Deus para o seu coração, para que você entenda por que você está passando por essas lutas, por que você está passando por essas provas, e que você também entenda que você não é o único que está passando por lutas ou por provas. Nós vamos ver isso aqui agora na palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus na epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8. 1 Pedro 5, 8. Olha o que diz a epístola de Pedro, olha o que diz: sede sóbrios. Ele já começa falando uma palavra muito importante para a nossa vida. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Olha que palavra sábia e poderosa para as nossas vidas. O apóstolo Pedro está dizendo que nós precisamos ser sóbrios. Ele diz: sede sóbrios e vigiai. Existe um grande problema na vida de muitos cristãos. Bispo, qual é o problema? A sobriedade. Muitas pessoas não são sóbrias. Elas fazem as coisas
como se fossem loucas. Eu preguei aqui sobre a parábola das 10 virgens. Eu acho que são muitos vídeos, irmãos. Me perdoe se eu confundir nas minhas palavras, mas é porque eu gravo lives na página do Facebook, eu prego na igreja, eu evangelizo, eu dou aula, enfim, eu faço muitas coisas e acaba que às vezes a mente dá uma pane, né? O HD formata, então a gente perde aí alguns arquivos e não sabe, eu já não sei muito bem o que eu postei ou não postei, mas eu creio que já postei aqui, falando para os irmãos acerca da sua salvação, e eu citei a parábola das 10 virgens. Se não tiver aqui no canal, é provável que esteja lá na página da nossa igreja Pedra Angular Vendo pela Fé no Facebook, né? Eu estou tendo live lá toda segunda, quarta e sexta, começando às 10 horas da noite. Se você que me assiste aqui pelo YouTube, você ainda não faz parte da nossa página lá no Facebook, corre lá, tá bom? Igreja Pedra Angular Vivendo pela Fé. Tem um link aí embaixo na descrição do vídeo. Você clica e você já vai ser direcionado automaticamente para a página da nossa igreja. Bom, sede sóbrios e vigiai. Um grande problema que nós vemos nos nossos dias é a falta da vigilância. É ou não é verdade? O próprio Senhor Jesus, ele disse: vigiai e orai. Não adianta a gente orar, jejuar, ler a Bíblia se a gente não vigiar. É uma grande importância para a vida de um cristão é você vigiar. É ou não é verdade? Você vai ver na Bíblia que os homens, grandes homens de Deus que caíram, foi por falta de vigilância. Você vê um exemplo, Davi, não é? Que por um momento caiu, foi o quê? Falta da vigilância. Você vai ver Sansão, um grande homem que Deus levantou para livrar o seu povo, caiu por quê? Falta da vigilância. Então você vai ver esses e N exemplos, como no Novo Testamento, Ananias e Safira foram mortos porque falta de vigilância, né? Corá, Datã e Abirão, não é? Nadab e Abiú, Adão e Eva e tantos outros, foi a falta da vigilância, não é? Então, grandes homens, mulheres de Deus, pessoas, até mesmo não sendo profetas ou discípulos, mas servos, muitos caíram por falta de vigiar. A vigilância, ela é muito importante. É necessário que você vigie com quem você conversa, aonde você vai, como você se veste, como você se comporta, o que você fala. Aliás, a palavra de Deus diz que por suas palavras será julgados, condenados, ou por suas palavras será absolvido. Ou seja, dependendo do que eu falo, me condena ou pode me absorver, não é? Então, ou seja, é muito importante. A Bíblia fala que se o homem consegue refrear a sua língua, ele é um perfeito varão. Então é muito importante que a gente tome muito cuidado, vigie muito. E os dias que nós estamos vivendo, se ouve falar muito de Deus, de oração, de mistério, de cura, de milagre, de muitas coisas, mas você vai olhar e vai ver que muitas pessoas estão tão fissuradas nos milagres, nas bênçãos, nas vitórias, e estão esquecendo da vigilância. E por meio dessas situações estão entrando os falsos profetas, os falsos ensinos, os falsos mestres, as falsas leis, não é? As explorações. Muitas coisas estão acontecendo de errado porque falta vigilância. A palavra de Deus diz que o povo de Deus sofre por falta de conhecimento, não é? Então a pessoa não busca o conhecimento, não vigia, não é sóbria e muitas das vezes ela se destrói. Então o que está acontecendo aqui? O apóstolo está dizendo: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário. Entenda que o diabo, ele não é o adversário de Deus, porque não há adversário para Deus. Não tem. Quem pode se dizer que pode combater contra Deus? Ninguém. A palavra de Deus mesmo diz: agindo eu, quem me impedirá? Olha essa palavra forte. Quem? Quem me impedirá? Eu e você poderíamos dizer isso? Quem me impedirá?
De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Um mosquitinho te impede, não é? O mosquito da dengue teve aí esse período, né, que ainda está mais ou menos da pandemia, não é? Quantas pessoas tomam uma topada, cai, bate a cabeça e morre. Então nós somos falhos. Qualquer coisa pode nos impedir. É ou não é verdade? Porque nós somos frágeis, fracos. Nós dependemos de Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Agora Deus não. Quem vai contra Deus? Ninguém. Ninguém pode ir contra o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. A palavra diz que o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Então, mediante essa situação, essa palavra, nós entendemos que, e Pedro sabia disso, ele está dizendo para o povo o seguinte: o diabo é o vosso adversário. Então, eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que você tem um inimigo, você tem um adversário. E aí eu lhe faço uma pergunta: o que você vai fazer agora sabendo disso? Você vai atacar esse inimigo ou você vai recuar? Porque a palavra de Deus, ela diz assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Observe que aqui é a porta. Um exemplo que a minha mão aqui é a porta. Hoje eu estou sem aliança, tá? Porque eu saio muito rápido de casa para vir para a igreja. Eu sempre tiro quando eu estou em casa para não estragar, não é? Então eu vim muito rápido, não tive tempo de pôr. Mas aqui está a porta e aqui está a igreja. Um exemplo só, deixa eu tentar fazer melhor agora. A porta e a igreja. Quando diz que as portas do inferno não prevalecerão, não é a porta que ataca a igreja, é a igreja que ataca a porta, certo? Por exemplo, poderia se trocar, prevalecer por não resistir. As portas do inferno não resistirão à minha igreja. As portas do inferno não deterão a minha igreja. As portas do inferno não segurarão a minha igreja. Para que você entenda melhor. Então, isso significa que a igreja de Cristo, ela parte para cima do inimigo. Mas tem muitos crentes que estão esperando o inimigo partir para cima. E ele tem feito isso. Quantos casamentos ele tem destruído, quantas famílias ele tem destruído, quantos ministérios ele tem destruído, quantas vidas ele tem ceifado por falta de vigilância, por falta de entender que nós lutamos contra o inimigo e que Paulo vai dizer em Efésios que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Você está lutando contra demônios, principados e potestades. Então você não tem que lutar com uma luta física, você tem que combater eles com a fé. Olha o que diz a palavra: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Diz: ao qual resistir firmes na fé. Só uma maneira de você resistir o diabo é você permanecer com a sua fé em Jesus Cristo, com a sua fé em Deus, com a sua fé na palavra. Qual tem sido o problema de hoje em dia? As pessoas têm posto a sua fé em homens. Homens são falhos. A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem e faz da sua força o seu braço. Eu não só posso confiar somente em mim, não posso confiar em você. Amém, meus irmãos? Nós temos que confiar em Deus. Nós só podemos alguma coisa em Deus. O apóstolo Paulo, se não me engano, ele diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu posso ser rico, posso ser pobre, posso ser forte, posso ser fraco, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. E aí eu te pergunto: quem tem te fortalecido? É Deus ou o inimigo? Em quem você tem buscado a sua força? Amém, meus irmãos? Em quem você tem buscado a sua força? Porque se você tem buscado a sua força em Deus, você pode passar por qualquer situação e você não vai esmorecer. Mas se você tem buscado sua força nas coisas do mundo ou nas coisas do inimigo, você será um perdedor ou uma perdedora. Então é muito importante que a gente venha buscar a nossa força em Jesus Cristo, a nossa força em Deus. Ele é o único caminho. E a palavra diz que o reino dos céus é tomado à força. A Bíblia diz que a porta da salvação, ela é estreita, largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição.
Então ele vai dizer que o diabo ele está ao derredor, bramando como se fosse um leão. Observe, ele não é um leão, mas ele está bramando como se fosse, imitando um leão. O rugido do leão ele causa medo na sua presa. E às vezes a pessoa, por medo, ela baixa a guarda. E quando ela baixa a guarda, o leão ataca. O inimigo ele tem rugido ao seu redor. O inimigo ele tem feito ameaças, mas não se abata pela ameaça dele. Porque se você ficar com medo, se você abaixar a sua guarda, meu irmão, minha irmã, ele vai achar brecha, então ele vai entrar e vai te destruir. Então não abaixa a sua cabeça. Se as coisas estão difíceis, se o inimigo está te fazendo ameaça, redobre a sua vigilância, redobre o seu período de oração, seu período de jejum, de leitura da palavra, redobre, aumente, busque mais. Eu passei por um momento na minha vida de uma opressão espiritual muito grande, então fiz um propósito, eu e minha esposa, nós já orávamos, né? Já sempre tínhamos o nosso costume de oração, mas nós fizemos um período específico, todos os dias de meia hora de joelho de oração direto, todos os dias, fora as outras orações do dia a dia. E também fizemos jejuns e leitura da palavra. E eu fui fazer uma oração na casa de uma família, e isso é um fato verídico, irmão, uma pura verdade. Fui fazer uma oração na casa de uma família, e quando eu cheguei lá, eu estava me sentindo tonto, com a vista embaçada, me sentindo muito mal. E eu já tinha feito exames e não tinha nada, e eu não estava entendendo o que era. Quando eu cheguei naquela casa, que eu abri a Bíblia e comecei a ler a Bíblia para aquela família, a dona da casa, que foi a primeira que eu abri a Bíblia, ela já manifestou só no eu abrir a Bíblia. E manifestou ela, manifestou o esposo e manifestou a filha, toda a família dentro daquela casa. E nós ali fizemos uma oração e eles foram libertos. E depois que passou aquele período que nós fomos embora para minha casa, e minha esposa, que nós, pela palavra de Deus, libertamos a vida daquela família, e logo depois eles foram até para a igreja, logo depois eu me senti bem, logo depois aquilo tudo passou. Por quê? Porque eu estava entrando no âmbito espiritual, eu ia para uma guerra espiritual, e o inimigo ele não só toca no seu espiritual, como também no seu físico. Nós estamos em uma luta, nós estamos em uma guerra, que se a gente não partir para cima, se a gente não guerrear, a gente não consegue vencê-lo. E o único meio de vencer esse inimigo é com a fé. Então ele vem para pôr medo. Se naquele momento eu tivesse medo, se naquele momento eu desistisse, aquela família não iria alcançar a misericórdia, o favor do Senhor Jesus, pelo menos não pela minha vida, não é? Que era o que Deus queria para aquele momento, e graças a Deus a gente alcançou aquele momento e aquela família foi liberta. Então você veja que o diabo ele é o nosso adversário, e ele fica ao derredor procurando uma brecha, procurando um meio de entrar e nos destruir. Então você não pode dar essa brecha, você não pode baixar a sua guarda, porque o inimigo ele está te fazendo ameaças. Olha o que aconteceu com o povo de Israel, quando o gigante Golias ameaçava eles, e Saul e seu exército estavam com medo, e ele vinha ameaçando por muitos dias, mas apareceu um menino valente chamado Davi, que não teve medo, e com a sua coragem e a fé, matou o gigante com uma funda e uma pedra. Veja a importância da coragem, a importância da fé. É a fé, é a coragem. E Pedro está dizendo que esse inimigo você tem que resistir na fé, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos espalhados no mundo. Todo mundo tem pessoas passando por problemas, por luta nesse momento. Hoje eu vejo muito alguns pregadores se levantando, apontando o dedo para alguém, dizendo: assim te diz o Senhor, você está passando por essa luta, mas Deus vai te dar essa vitória, e você está com a luta na família. Tá? Irmãos, isso são coisas que todos estão passando. Você que me vê agora, eu tenho a certeza que você está passando por um problema na sua família, não é? Talvez com o marido, com o filho, com a esposa, com alguém. Eu sei que você está passando por luta, por aflições, porque isso a palavra de Deus diz que está. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Pedro já está antecipando isso, dizendo que as mesmas aflições
sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Os mesmos problemas, as mesmas lutas, as mesmas provas que você que está me assistindo está passando, outros estão também, eu estou, outro está, todos estamos passando por grandes momentos de luta. O diabo está rugindo ao nosso derredor, só que nós temos que esquecer o rugido dele e olhar para Cristo. Você nota que Pedro, quando Jesus vinha caminhando por cima das águas, Pedro falou assim: me deixa ter contigo. Enquanto ele ia caminhando e olhando para Jesus, para a sua salvação, para a sua vitória, estava indo muito bem, mas quando ele começou a tirar o seu foco, reparar na força do vento, no que ele estava fazendo ali, ele começou a afundar. Isso nos traz um exemplo muito bom para a nossa vida. Enquanto você estiver olhando para Jesus, para a palavra de Deus, nenhuma dificuldade vai te deter. Mas quando você começar a olhar para os problemas, ou se você já está olhando, eu até te digo que você nem olhe, mas se você já está olhando para os problemas, para as lutas, você já está afundando. Levante a sua cabeça, comece a olhar para Cristo e você vai ver que você vai começar a levantar-se, você vai começar a sair dessas águas, a sair dessa lama, a sair da prostração, e você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão e minha irmã? Guarde essa reflexão no seu coração, levante a sua cabeça, ore mais, jejue mais, leia mais, e você será grandiosamente abençoada por Deus. Amém? Aqui fica mais uma reflexão para o seu coração da palavra de Deus. Olha, eu ficaria muito feliz, ou melhor, vou ficar muito feliz por você que está me assistindo nesse momento, se inscrever nesse meu canal. Se inscreva, toda vez que eu postar um vídeo você vai ser notificado. E também, por favor, não esqueça de deixar o seu joinha e de compartilhar. E você pode deixar aí embaixo, escrito também, se você quiser, um pedido de oração, até mesmo um testemunho que eu vou estar colhendo para orar pela sua vida. Breve eu estarei gravando vídeo juntamente com a minha esposa, que vai também estar comigo para abençoar a sua vida, tá? Ela está em resguardo no momento, nós ganhamos uma bebezinha, a bênção, a Raquel. Breve ela vai estar comigo. Breve também vai estar comigo o pastor Robson, meu auxiliar. Eu vou estar futuramente chamando homens de Deus e mulheres de Deus para estar comigo, gravando vídeo junto, trazendo uma palavra, uma oração para abençoar a vida de todos vocês que estão nos assistindo através desse meio de comunicação, tá? E também te convido a participar conosco na página da nossa igreja. Ali você pode assistir alguns cultos, né, que nós colocamos lá. Você também pode estar comigo toda segunda, quarta e sexta, às 10 horas da noite. Amém? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo no seu coração do Bispo Aquiles Teixeira. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.